Olá, estamos aqui hoje com um convidado muito especial. É um amigo assim de muitos anos, não vamos revelar a idade, né? É melhor não. Mas nós estamos hoje falando de encontro de gigantes do franchise. Gigante não é gigantes porque são poderosos, não. Gigantes porque tem muita vivência no franchising. E eu não podia fazer essa última podcast do ano sem trazer essa pessoa que é uma figura, além de tudo, um ser humano maravilhoso, profissional, capacitado demais e que teve uma grande participação no franchise no Brasil. Se hoje o franchise no Brasil está vivendo a 4ª geração, uma geração de muita capacidade técnica, é por causa desse cara. É o Marcelo Scherto, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É uma honra estar aqui. Eu não estou com essa bola toda não, mas espalha para ver se cola. Espalha, quem sabe. Está sim. Além de tudo é modesto, né? Mas o Marcelo é um grande amigo, todo mundo conhece esse rapaz, esse cara. É um rapaz. É um rapaz. Sim. Todo mundo conhece. Eu sou rapaz há muito tempo, né? Faz muitas décadas. Somos, né, Marcelo? Somos. Mas o Marcelo está há muitos anos no franchise. Nós pegamos uma época em que tinha pouquíssima atividade no franchise. A gente estava vivendo a segunda geração do franchising. E o Marcelo foi o grande idealizador da Associação Brasileira do Franchise, que hoje é a nossa associação que regulamenta muitas leis, que regulamenta muitos pontos importantes entre o franqueador e o franqueado, dando para os dois importância, né? Porque nós não vivemos, franqueadores não vivem sem franqueado e franqueado não vive sem franqueador. Então temos aqui essa ilustre figura que eu tenho a honra, o prazer de dizer que é amigo de verdade. Há muitos anos mesmo. Capacitadíssimo. Então, Marcelo, conta pra gente aí como começou a tua vida no franchise. Nesse mundo de franchise. Bom, primeiro eu queria fazer um parênteses, é uma honra estar aqui com você, assim, realmente uma honra. E a ABF, eu entendo que, assim, eu sou um dos fundadores, a ideia de criar a ABF foi minha, a proposta foi minha, porque eu vinha da Associação Brasileira de Anunciantes, onde eu era diretor, e vi a força que uma associação pode ter, né? Mas ela ganhou uma autonomia total, eu estou fora dela faz tempo, do dia a dia dela faz muito tempo, mas ela tem tido um papel importantíssimo para organizar o franchising, para transformar o franchising em algo institucionalmente estabelecido, para fazer interlocução com os poderes públicos. A ABF tem tido um papel excelente, tem uma comissão de ética extremamente atuante, então embora eu não esteja lá, eu já exerci os cargos que eu podia ter exercido. Eu fui conselheiro 2 mandatos seguidos, é o máximo que você pode ser conselheiro. Eu fui secretário do conselho 2 mandatos também. Aí, tem que dar espaço para os novos que estão chegando. Então eu estou fora do dia a dia, de qualquer cargo lá dentro, mas reconheço a importância da ABF, sou um grande defensor da ABF. E como é que o franchising, para mim, como é que ele começou? Eu muito moleque, assim, moleque mesmo, eu tinha 22 anos de idade, eu terminei a faculdade de Direito, eu fiz faculdade de Direito, imagina você, em Santos, né? E eu já vinha pleiteando uma vaga num programa de mestrado em Nova York. Eu tinha trabalhado aqui em São Paulo, durante o 3º ano eu pedi transferência para São Paulo, fiquei 1 ano aqui, cursei o 3º ano da faculdade aqui, depois voltei para Santos, terminei lá, mas nesse 1 ano que eu fiquei aqui, eu fui estagiário num escritório de advocacia que hoje se chama Machado Meyer, Sendacks e Ops, que é um monstro, aquela coisa de 1000 advogados. Naquela época, num escritóriozinho com meia dúzia de advogados e 2 ou 3 estagiários, eu era um desses estagiários. E eu fui mordido ali dentro, porque todos os advogados que estavam ali naquele escritório, você vê a importância do ambiente onde você está, a influência que o ambiente pode ter sobre você, né? E a importância que o acaso tem na vida da gente, né? Eu trabalhava ali, um moleque, tinha, 18, 19 anos de idade, mas eu vi que todos os advogados que estavam ali tinham estudado nos Estados Unidos, tinham feito mestrado em alguma universidade americana. E um deles me pegou meio para cria, é um cara para quem eu devo muito, que é um cara chamado Moshe Sendacks, é um cara brilhante, advogado brilhante. Atua ainda? Eu acredito que ainda sim, porque ainda o escritório pelo menos ainda chama Machado Meyer, Sendacks e Ops. Ai, que né? bacana. E o Moshe foi um cara que me orientou muito, e o Moshe, quando eu estava lá, ele ia fazer mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Nova York.
Os outros tinham feito em outras universidades, acho que tinha mais um da NYU, da Universidade de Nova York. E o Moshe pôs na minha cabeça isso e me deu o caminho das pedras. O que eu precisaria fazer para conseguir uma vaga lá? Eu não tinha dinheiro para pagar a tuition lá. Eu não tinha dinheiro para me manter em Nova York durante 1 ano e meio, 2 anos. Custo altíssimo, né? Um custo altíssimo, naquela época mais barato que hoje, mas ainda assim, para mim, fora de alcance, e ele me deu o caminho das pedras, me ajudou muito, e no 3º ano da faculdade eu já comecei a mexer os pauzinhos para ir, comecei a fazer, preencher, voltei para Santos, inclusive, para conseguir fechar a faculdade os 2 últimos anos com notas mais altas, para ter uma média de nota mais alta. Sim, já dominava o inglês? Já dominava o inglês, já falava razoavelmente bem o inglês. E aí, de repente, eu recebo realmente uma bolsa de estudos que me permitiu fazer mestrado lá. Que bacana. Mas eu era um moleque de 22, 23 anos de idade quando eu cheguei lá. Eu cheguei lá no verão, as aulas começam em agosto, setembro, calor, coisa e tal. Quando chegou a hora de fazer matrícula para as aulas, para as matérias do 2º semestre, naquele dia que eu fui à faculdade fazer isso, devia estar 16 graus abaixo de zero, sabe, uma daquelas coisas assim. Eu, moleque, como é que eu escolhi? Num país tropical. Eu era Brasil, rato de praia de Santos, eu vivia de frente para o mar, cara, assim. Então, além disso, com o melhor time do Brasil, né? Com o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma. Um time injustiçado, mas é... Não, mas você imagina, na época então que eu nasci... Até isso a gente tem em comum, né, rapaz? Você vê que na época que eu nasci em Santos, eu nasci na década de 50 em Santos, era Pelé, Pepe, Coutinho, Gilmar, aquela coisa era a seleção brasileira, né? Mas, em suma, quando eu fui fazer minha matrícula... As matérias obrigatórias eram obrigatórias, as eletivas, hoje em dia acho até engraçado falar isso, mas já tive vergonha, hoje em dia não tenho vergonha, acho cômico. Eu escolhi as matérias de acordo com o horário, ou seja, eu escolhi as matérias que me deixavam ficar na cama até 1 hora mais tarde. Aqui eu podia acordar um pouquinho mais tarde, e eu caí numa matéria cujo nome eu não me lembro, mas que mudou a minha vida, né? E o pior é que eu não lembro nem o nome da matéria, nem o nome do professor, que era o coordenador ali, nada. Mas eu caí numa matéria que deve ser, sei lá, direito, contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer besteira dessa. Eu precisava dos créditos e eu queria dormir 1 hora a mais. E eu caí nessa matéria. E o professor era um dos poucos advogados especializados em franquia dos Estados Unidos, estou falando de 1977, 78, isso, assim. Então, Estados Unidos, onde começou, né? Onde começou tudo, mas mesmo naquela época, mesmo lá, era uma coisa ainda que não era o que é hoje, né? E esse cara falou muito de franquia. Aí eu me liguei e falei, mas é assim que o McDonald's e o Burger King tem 5 lojas ou 6 lojas em volta do campus. É desse jeito que esses caras conseguem ocupar o espaço. Eu falei, eu já tinha ido com o conceito de que eu precisava encontrar um nicho de mercado para mim, para não ser mais um advogado no Brasil. Eu queria ser o primeiro em alguma coisa. Eu queria ser o primeiro numa coisa nova. Falei, pronto, eu vou ser o primeiro advogado especializado em franquia do Brasil. Só que eu cheguei no Brasil no final de 78, ninguém fazia franquia. Não existia, tinha meia dúzia de franqueadores, coisa e tal. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu fui encontrar um jeito de chegar perto. Aí acabei me especializando em contratos que ligavam a área de marketing das empresas. Eu ligava, no fundo, publicidade, propaganda, marketing com o direito. E eu acabei me especializando nisso. Por causa disso, acabei virando o diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes. Mas aquela ideia da franquia ficou sempre na minha cabeça. Então, de vez em quando, eu importava um livro. Os livros eram importados, não tinha. Levava... Não tinha e-book, não tinha. Não, e levava. Você tinha que entrar, procurar o endereço da livraria, mandar uma cartinha. Aí você mandava, aí você dava um jeito de mandar dinheiro, comprava um cheque administrativo no cambista. Era um verdadeiro inferno, porque não tinha jeito de fazer aquilo. E aí eu lia sobre franquia, coisa e tal, e falava, um dia isso aqui vai chegar no Brasil. E um dia eu achei que estava chegando a hora, cara. Um dia eu achei que estava chegando a hora, comecei a juntar um grupo para discutir franquia. Na verdade, eu teve um fator muito importante. Eu, quando estava diretor da Associação Brasileira de Anunciantes,
Entre os meus colegas de diretoria, estava, por exemplo, o Gregory Ryan, que foi presidente do McDonald's no Brasil, ele estava implantando o McDonald's em São Paulo naquela altura. Estava o Marcos Cobra, que era professor da GV, estava o Milton Mira, que na época era diretor da McGraw-Hill, editora, coisa e tal. Eram uns caras muito feras que estavam ali. E o Milton, um belo dia, me procura e diz assim, Chertoff, eu fui contratado pelo Milton Mira, da McGraw-Hill, para lançar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque até então, tirando 2 ou 3 exceções, os livros todos que se adotavam nas faculdades eram livros importados, eram livros traduzidos do inglês, né? Ele falou, eu vou lançar uma coleção, eu mesmo estou escrevendo um livro, não sei quem está escrevendo outro, eu vou chamar não sei quem para escrever. Você não quer escrever os aspectos jurídicos do marketing? Do marketing. Aspectos jurídicos do marketing. Falei, tá bom, pô, acho interessante, Milton, pode ser, o Marcos Cobra, pô, eu acho interessante isso. Ele falou, então, o Milton gostaria que você escrevesse um capítulo, para ver se você consegue escrever, pô, porque assim, a gente não sabe se você sabe escrever um livro ou não sabe escrever um livro. Então, escolhe um capítulo qualquer do livro e escreve e manda pra gente. E eu escolhi os aspectos jurídicos do franchising. Olha que bacana. E mandei para ele, me chamaram para um almoço para dizer, olha, pô, Chertoff, gostamos do teu jeito de escrever, pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. E eu falei, não, gente, eu vou escrever o resto do livro sobre franchising. Você tá louco, não tem mercado, você tá enlouquecido, isso é coisa para gringo, no Brasil nunca vai dar certo. Gente, eu vou escrever o resto do livro. Pô, eu tô seguro que vai. Eu acho que eu fui bom vendedor. No fim, o Milton... Aceitaram a tua ideia, né? Milton Mira aceitou inclusive com uma ressalva. Ele disse o seguinte, olha, Chertoff, você tem que entender que no mercado editorial é assim, 1/3 dos livros... eu ganho dinheiro com 1/3 dos livros que eu lanço, eu empato com 1/3 e eu perco dinheiro com 1/3. Eu vou torcer para com o teu eu empatar e não perder, cara. Olha porque isso. esse livro eu acho que não vai vender nada, mas, pô, você foi convincente, eu vou fazer, vamos lá, cara, seja o que Deus quiser, você fica me devendo uma. Lançou e o livro foi um sucesso, cara. Teve 3 edições e coisa e tal. Só que para escrever o livro, eu comecei a procurar gente que estava atuando no franchising. Eram muito poucos naquela altura. Então fui procurar o Ricardo Young, que na época era presidente do IASG. Fui procurar o Miguel Kriegsner, que era o fundador do Boticário. Né? O Arthur ainda não existia dentro do Boticário. Fui procurar esses caras e trocando ideias, aí um deles deu a ideia, e se a gente fizer um almoço por mês para a gente se reunir e junta gente que gosta de falar de franquia? E começamos a organizar esses almoços, e um belo dia eu propus num desses almoços, vamos criar a Associação Brasileira de Franchising. Com esse nome? Com esse nome, Associação Brasileira de Franchising. E era nesse almoço devia ter umas 30 e tantas pessoas, a grande maioria desapareceu, no fim, porque ia ter que ter trabalho. E dinheiro, porque não tinha, cada um ia ter que pagar, sei lá, vamos nos reunir para um café da manhã. Quem paga a conta? Cada um paga o seu, cara. Paga o seu. E na hora que a gente no dia que a gente fundou a associação, cada um teve que pagar o próprio cartão de visita, pô. Não tem dinheiro, pô. É isso aqui. Então cada um de nós vai pôr aí R$500, ou sei lá qual era a moeda daquela, e pô, vamos fazer esse negócio aqui. E pronto. E aí nasceu, eu redigi o primeiro estatuto, eu redigi a ata de fundação. Naquela época tinha exigência, tinha que escrever à mão. Então escrevi aquele Que ano foi isso, Chertoff? Isso foi em 87. Julho de 87. Faz 36 anos. 36 anos que nasceu a ABF. Nasceu a ABF. E que era isso. A gente, no começo, se reunia no meu escritório de advocacia, cara, na sala de reunião. Era aquilo ali. Não tinha sede. Não tinha secretária, um de nós fazia a ata, na verdade fazia eu, cada vez que a gente se reunia eu fazia a ata, assim, não tinha isso, mas acho que se não tivesse acontecido aquilo ali, eu acho que o franchising mais cedo ou mais tarde chegava ao Brasil, como chegou em outros países, mas aquilo acelerou muito e facilitou muito. Acelerou e tropicalizou, né? Tropicalizou, e assim, e a gente, na verdade, o que a gente conseguiu?
cada um de nós assumiu um pouco a tarefa de ser um evangelista daquilo ali, eram as pessoas que acreditavam no modelo. Então, na cara de pau, por exemplo, eu sentei com um dos caras que foi meu sócio no começo da consultoria, só no começo, mas a gente sentou e fez aquilo que a gente eu chamei, porque por ignorância eu chamei de um plano estratégico. Não era plano estratégico, hoje eu sei o que é um plano estratégico, naquela época eu não sabia. Para mim, eu era formado em Direito com mestrado em Direito. Quer dizer, então, entendia, não, plano estratégico era uma lista de intenções, assim, uma lista de coisas que a gente tinha que fazer. Então eu coloquei lá, para criar um mercado brasileiro de franchise. Então, primeira coisa, vamos institucionalizar a Associação Brasileira de Franchise. Era quase um cronograma de tarefas. Era uma lista de tarefas. Vamos convencer um jornal de grande circulação a criar uma coluna semanal sobre franquia. Eu levei uns 3 anos para fazer, levei mais, cara, a gente não, foram exatamente... acho que um ano e meio para convencer a Folha de São Paulo a criar a coluna de franchising. Eu convenci a GV a criar o curso de franquia. A primeira vez que eu fui na GV, muito interessante, a primeira vez que eu fui na GV, eu não conhecia ninguém. A primeira vez que eu fui lá, não tinha ainda a Associação Brasileira de Franchising. Eu cheguei lá dizendo, eu sou um advogado, então eu queria conversar com o Marco Sintra, que depois foi deputado federal, do Imposto Único. Então, ele era o diretor da GV naquela altura. Obviamente eu não passei da assistente da secretária, né? Doutor, professor Marco Sintra, muito ocupado, coisa e tal. Da segunda vez que eu fui lá, eu já fui com o cartão de vice-presidente, porque isso foi uma das coisas que eu fiz quando eu criei a Associação Brasileira de Franchise, o estatuto. Eu me inspirei no Citibank. No Citibank, todo gerente de nível médio tinha o cargo de vice-presidente. É que você tinha vice-presidente nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, mas todo mundo era, a partir, você virava gerente, você ganhava o cargo de vice-presidente. Olha que legal. Porque marketing puro. Porque o que é isso? Você não recebe o gerente do Citibank. Mas você recebe o vice-presidente. Você recebe o vice-presidente. É isso assim, essa coisa. E eu fiz a mesma coisa. Na BF, quando a gente quando eu criei o estatuto, era um presidente. E quem foi o primeiro presidente? O primeiro presidente foi um cara chamado Edson Daguano, ficou muito pouco tempo, se demitiu. Aí o segundo, que durou bastante tempo, foi o Ricardo Young. Ricardo Young. E aí os outros todos éramos vice-presidentes. Um belo dia, então, eu chego na GV com o cartão de vice-presidente da Associação Brasileira de Franchise. A secretária olhou, isso aqui é importante. me deixou chegar na sala do Marco Sintra, ele me recebeu de pé na porta, porque estava rolando uma reunião lá dentro. Ele me recebeu de pé na porta. Eu falei, vim aqui, professor Marcos, porque eu gostaria de convencê-lo. Sou representante da Associação Brasileira de Franchise. Queríamos convencer a GV como uma escola de ponta, o vendedor que existe dentro de mim ali deu o seu melhor. E queríamos convencê-lo a criar a cadeira de... Ele falou, perfeito, meu filho. Uma coisa, existe algum livro em português? Não existe. Então, nós não podemos criar um curso que não tenha um livro-texto. Eu sei lá se isso é verdade, se existe essa regra ou não. Foi a desculpa que ele arrumou para mim. Perfeitamente, muito obrigado. Então, quando tiver um livro, você volta aqui. 1 ano depois, eu voltei lá com o meu livro. Né? Aí já fui recebido, aí já me deixou sentar. E foi o primeiro livro do franchise? Foi o primeiro livro do franchising. Mas assim, então foi tudo muito na cara de pau. Chegamos à conclusão seguinte, nós temos que fazer um grande evento internacional. Tinha um monte de coisa ali que inclusive não fazia sentido, mas naquela época parecia fazer. Temos que criar um congresso internacional de franquia. Falei, quem sabe fazer evento internacional? Naquela época tinha uma empresica que tinha acabado de nascer, mas tinha conseguido fazer o primeiro evento que eles fizeram, foi trazendo o Peter Drucker para o Brasil, só isso. Que era HSM, que na época HSM ainda significava Hari, Salib e Marina, que eram as iniciais dos 3 fundadores, que trabalhavam numa salinha alugada em Alphaville, com um telefone alugado, nessa época tinha isso, alugava telefone. E era caríssimo. Comprar um telefone custava muito caro. Impossível. O celular não existia. Ainda estava lembrando com a minha mulher, nós em casa ainda temos 2 telefones fixos, não serve para nada. Mas um deles eu comprei, veio descrito na escritura do apartamento. É verdade. Um apartamento, tantos metros quadrados, 3 vagas de garagem, não sei o que lá, tinha que declarar no imposto de renda. O último aparelho de telefone que eu comprei naquela época, eu fiz um grande negócio.
negócio, porque tinha um amigo do meu sogro que estava enforcado e precisava arrumar dinheiro. Para arrumar dinheiro, ele estava vendendo as linhas telefônicas que ele tinha. E aí, uma linha telefônica que valia $10 mil, ele me vendeu por apenas $6 mil. Em dinheiro de hoje, dá mais ou menos uns R$30 mil uma linha telefônica. Se eu quiser dar de presente para alguém, eu não vou conseguir. Ninguém quer, de graça. Ninguém quer aquela porcaria. Mas os tempos mudam e a gente vai se adaptando. Mas assim, então, acabou nascendo a ABF desse jeito, assim, e o franchising foi muito na base desses atos de heroísmo, convencer a Folha de São Paulo a criar uma coluna, né? E aí a sorte também ajuda. Quando você está preparado, porque eu me lembro, no dia que eu fui chamado na GV, porque naquela reunião que estava acontecendo dentro da sala do Marcos Sintra, eu não sabia quem estava lá, não conhecia ninguém. Um dos caras que estava lá era um professor chamado Paulo Goldschmidt, que meses depois foi nomeado diretor do departamento de mercadologia. GV é o único lugar do planeta que chama marketing de mercadologia, né? Ele foi chamado e ele resolveu reformular o currículo e criar algumas cadeiras novas, porque ele achava que estava precisando atualizar o currículo da área de marketing, coisa e tal. E ele lembrou daquele negócio, lembrou de mim, sabe como? Um belo dia ele me liga, falou, aqui, Marcelo, aqui é o professor Paulo Goldschmidt, eu sou da Fundação Getúlio Vargas, acabei de assumir o departamento de marketing aqui, e eu queria conversar com você sobre aquela sua ideia de criar um curso de franchising. Achei a ideia interessante. Você pode vir aqui quando? Eu falei, agora. Hoje à tarde, agora? A hora... Não, hoje às 3h. Você pode perfeitamente. Eu fui lá, né, com a minha pastinha, coisa e tal. Cheguei lá e ele falou, Marcelo, então eu queria ver com você se você podia nos ajudar a criar aqui o currículo, né, o plano de aulas. Eu abro minha pastinha, puxo, coloco na mão. Ele falou, não, Marcelo, ele sem olhar o papel, ele falou, não, Marcelo, deixa eu te explicar aqui, tem o formato correto de curso. Está no formato correto, porque antes eu tinha ido à secretaria. Pesquisado. Mas, então é isso que eu digo, assim, a sorte me ajudou muito, mas eu entendo que todas as vezes eu estava preparado para aproveitar a sorte. Porque acho que é isso, cara. A sorte sem preparo não resolve nada. Se você não tiver minimamente preparado... Agora, sorte é importante? Sem sorte você não atravessa a rua sem ser atropelado, cara. Assim, sorte você tem que ter. Você e eu nos cuidamos bastante fisicamente, fazemos atividade física. Mas se a gente tiver azar, tem um AVC, mesmo cuidando da alimentação, fazendo musculação, fazendo pilates. Nós somos uma máquina, né? Mas então, acho máquina que falha. A sorte na vida ajuda, ela é fundamental, mas você tem que ajudar a sorte também. E assim foi, e desse jeito nasceu o franchising que está aí hoje, que evidentemente foi evoluindo, foi crescendo. E hoje está extremamente maduro, né, Marcelo? Eu diria que, assim, e se você comparar com outros países, porque é muito interessante, no começo do franchising, inclusive, meu sócio da época, a gente levava grupos de franqueadores brasileiros ou empresas que pretendiam virar franqueadoras, a gente levava para os Estados Unidos, passar uma semana lá, visitando, fazendo aquilo que a gente chamava de visitas de benchmarking. Vamos aprender como é que faz. E a gente chegava lá, eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa Burger King ou na sede do McDonald's, que eu olhei aqui e falei, uau! Cacete, como é que eu vou reproduzir isso, né? Como é que esses caras fazem? Esses caras fazem manual assim, puta que coisa sensacional. Hoje em dia eu vou lá, vejo aquilo e falo, ainda estão fazendo assim, cara? Aqui tem coisa em que a gente evoluiu muito mais do que eles. Muito. Até porque aqui, cara, a gente não conta com a ajuda do governo, muito ao contrário, o governo atrapalha, vem aí uma reforma tributária que vai ferrar as empresas franqueadoras de forma geral, você já deve estar preocupado. Já estou ouvindo de empresa franqueadora o seguinte, vou ter que aumentar mais 1% nos royalties, senão minha conta não fecha. Porque as empresas de serviço... E por outro lado, o franqueado... E o franqueado apertado. Quer dizer, então a gente... A conta não fecha. Aqui a gente trabalha com as autoridades trabalhando contra. Né? Aqui é verdadeiramente difícil ser empreendedor. O governo é o primeiro a ter lucro, né? O primeiro e muitas vezes o único. Porque eu tenho certeza, na minha empresa e na sua, o sócio majoritário é o governo, mas ele não participa nem das decisões, né? Dos riscos, muito menos, né? Mas o franchise hoje no Brasil, a gente pode dizer que é um grande modelo de sucesso, né? Tanto é que nós estamos com
3.700 franqueadores oficiais, né? Por volta disso. E você, se você pegar a Associação Internacional de Franchising, que de internacional tem muito pouco, na verdade, ela é a Associação Americana de Franchising, com esse nome, Associação Internacional. Mas ela reconhece a ABF, por exemplo, como a associação mais organizada depois dela, depois dela própria, né? Assim, no mundo inteiro, a ABF é a melhor. No mundo inteiro, o mercado de franquias brasileiro é o que tem destaque. Durante muito tempo foi o número 1, coisa e tal. A gente hoje em dia, com a desvalorização do real perante as moedas fortes, como você faz todas as contas em dólar ou em euros, a gente sai penalizado, porque o nosso resultado já é dividido por 5 ou por 6 logo de cara. É verdade, logo de cara. Ô Marcelo, com todo esse conhecimento, né, de ter montado uma associação que hoje é uma referência mundial, né, Associação Brasileira do Franchising, a gente, né, porque eu também sou primórdio, comecei há 30 anos, vai completar o ano que vem 30 anos de franchising, por acidente também, entrei na Microlins acidentalmente, porque em 86 eu comecei a trazer para o Brasil computadores. Assim como linha telefônica, computador era uma fábula e não tinha no Brasil. O primeiro computador que eu me lembro de ter comprado, que eu comprei, era um, como é que chamava aquilo? Um Itautec, não sei das quantas. Itautec XT. Que custou para mim, você comprava o kit, era um computador que tinha um absurdo de 300 mega de memória. Hoje em dia você fala 300 mega... Nem isso, era 20 mega. Não rodava... mega. 30 mega de memória. 30 Esse aí mega. Tinha 30 mega. Era já isso, era top. Uma impressora matricial, que os caras estão nos Epson ouvindo, LX800. não sabem nem do que eu estou falando. Que é isso, né? Impressora matricial, é aquela que fica cheia de pontinhas, assim, a letra não fica contínua. E eu paguei $10 mil. Era o kit, eu lembro computador que e impressora $10 mil. 1986... eu tive a visão de começar a importar peças para montar computadores, e até que eu conheci o dono da Microlins, que estava começando no modelo de franquia, e foi aí que eu entrei no franchise. Em 1994, vai fazer 30 anos, só que muita coisa mudou, né? A Microlins, por exemplo, nós fizemos uma potência, virou mais de 700 franquias, quando foi vendida em 2008 para 2009 por um fundo, né, para o Pátria. Nós continuamos com a Embeleze, eu estou na área de educação, então desde 1994. Então a educação no franchise está dentro de mim há muitos anos. E é muito bom você ver. Hoje eu tenho pessoas que foram formadas na Microlins, que hoje são diretores de empresa, presidentes. Fala, cara, eu fiz curso na Microlins. Quantos CEOs que eu vejo, cara, eu aprendi informática lá, era o básico do básico. Mas o franchise, então, teve uma participação muito positiva. Muito. Na economia brasileira, eu diria, na formação mesmo da sociedade brasileira, na mudança de hábitos de consumo, permitiu que a gente espalhasse coisas que só estavam ao alcance, né, para ser consumidas nas grandes capitais. A gente interiorizou isso. Eu vejo assim, né, Marcelo? Nós, né, eu e você, que somos aí primórdios do franchising, eu acho que a gente fez muita coisa pelo Brasil em forma de você trazer um empresário sem experiência. Sim. Né? Transformar ele num empresário que sabe funcionar. São todos? Não. Claro. Né? A gente sabe que franquia não é garantia de sucesso, né? Porque você não pode hoje comandar do outro lado como é a gestão de uma pessoa, por mais que você... E é diferente você ensinar uma criança de um adulto. Não, e é muito difícil, uma coisa assim, acho que a idade vai trazendo algumas coisas. Maturidade, né? Maturidade vai trazendo algumas coisas. Eu já percebi o seguinte, você não vai mudar ninguém, se o cara já não vier com o mínimo. Porque assim, eu vejo o quanto é difícil mudar os outros, ou quase impossível, por quanto é difícil mudar os meus hábitos, mudar a minha forma de ser. Você querendo mudar você mesmo já é difícil, você querer mudar os outros, que muitas vezes não querem mudar. Então, franqueado, ou você Marcelo, escolhe bem escolhido ou você está ferrado. Isso que é uma coisa que sempre me pergunto, né? Qual é o melhor perfil de franqueado? Eu não tenho. Você tem? Eu diria para você... Sabe que uma vez eu vi uma coisa interessante, cara? Nós estávamos trabalhando para Fly Tour, do Eloy, que você conhece. O Eloy é fantástico, né, cara? Fantástico, cara, que foi menino de rua. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros. E no mercado de serviço foi um... Aliás, eu fui num curso teu. Eu fiz um curso teu. Lá atrás, como consultor de campo.
Como é que chama? Franchise Universo. Franchise Universo. Eu fui um dos primeiros. Pô, vamos ter agora a turma 80. 80. Estamos na turma 80. Acho que eu fui uma das primeiras. primeiras. Uma das primeiras. Décima, alguma coisa assim. E eu aprendi muito naquele dia. E nós fomos fazer uma visita na Fly Tour. Na Fly Tour e no Pão de Queijo. Mas você sabe que a Fly Tour teve um belo dia, nós estávamos reunidos no meu escritório, volta na mesa, o Eloy, vários executivos dele, definindo qual seria o perfil do franqueado ideal. E aí começa e fala assim, não, no mínimo a gente tem que fazer esse cara ter nível universitário. Eu falo, não, melhor pós-graduação. Não, e ele tem que ter tido não sei quantos anos de experiência em negócio. E foram falando. E eu na ponta da mesa, quieto, olhando para a cara do Eloy, porque pensando o seguinte, o Eloy nunca terminou o curso primeiro grau. Olha isso, é verdade, não sabia. O Eloy nunca terminou o primeiro grau, quer dizer, então, aí quando chegou no fim, ele falou assim, gente, eu só quero lembrar vocês que se esse perfil que vocês estão desenhando aí for aprovado, eu não poderia ser franqueado da nossa rede. E nem franqueador, né? Eu falei, Eloy, eu já quero colocar uma coisa adicional, aí se vocês encontrarem, não importa o sexo, alguém com esse perfil, eu caso com essa pessoa, eu não quero nem saber se é homem, se é mulher. Pô, vocês estão desenhando a figura perfeita. A figura perfeita não existe. Você vê franqueados com um nível de pós-graduação que são um desastre e franqueado semi-analfabeto que é um sucesso. Eu acho que eu vejo muito mais, está muito mais naquilo que a gente hoje em dia chama de soft skills, aquela coisa do o cara ter determinação, por exemplo, isso aí, o cara ter resiliência. São coisas que tem que ter essa coisa assim de o cara aguentar. Se ele fala 5 línguas ou 4 línguas, vamos lembrar o seguinte, o Flávio Augusto, que criou uma das grandes operações de franquia de idiomas no Brasil, que é o WhatsApp. Hoje o Flávio fala inglês perfeito. Mas quando ele criou o melhor curso de inglês, um dos melhores cursos de inglês do país, ele não falava inglês, pô. Vamos lembrar que o Jorge Paulo Lema não toma cerveja, não come hambúrguer e não come ketchup. Quer dizer, e o cara é dono de tudo que a gente pensa. Né? Então, e sempre perguntam para mim, Sidney, qual é o melhor perfil de franqueados? Eu falo, aquele que regaça a manga, vai pro balcão, fica atenciosamente na operação, porque assim, né, o Marcelo, hoje principalmente, nós estamos vivendo um momento muito diferente de 30 anos atrás, quando eu comecei. Você tinha franqueados que entravam, eram pessoas que, muitas vezes, e os que deram certo para mim, são aqueles exatamente que não tinham tantos estudos, mas eles tinham eles seguiam padrão. Porque tinham garra, né? E seguia padrão, é isso aí. E seguiam padrão, porque veja, se eu sou um cara que não gosto de seguir padrões, não tem que comprar franquia. Franquia não é para você. Isso eu digo sempre, não existe espaço para rebeldia numa rede de franquia. Existe. Você quer fazer do seu jeito... não compre então faz franquia. Do seu jeito. Então monta o seu negócio. Eu isso ouvi uma vez do Guto Vilas Boas, que perda enorme, morreu aí alguns anos atrás, mas o Guto era o diretor de franquia da Richards. Um cara brilhante, um cara sensacional. E eu assisti uma conversa, eu só ouvi ao lado dele, infelizmente, porque eu estava numa reunião, tocou o telefone dele e falou, puta, esse aqui eu tenho que entender. Esse cara é um franqueado novo, tá me dando tanta dor de cabeça, a loja dele nem tá montada. Aí ele atendeu e falava, Nelson, fala, Nelson. Não, Nelson, não pode fazer assim. Nelson, tem que seguir o projeto arquitetônico. Não, Nelson, não, você tem que ter não sei quantos vendedores. Nelson, chegou lá pelas tantas, ele falou, Nelson, posso te falar uma coisa? Você pagou uma grana para ter uma franquia da Richards, mas você está querendo montar a Nelsons. Pô, eu não entendo nada da Nelsons, então se você quer ter a Nelsons, eu te devolvo o dinheiro, a gente rescinde o contrato, eu não vou questionar, cara. Não vou cobrar multa, nada. Mas se você quiser montar a Richards, vai ser do jeito da Richards, não vai ser Nelsons, tá entendendo? Pô, é um pouco isso, é você ter essa coisa de entender que se você não gosta de padrão... Pô, sim, tem alguns lugares assim, você não gosta de seguir ordem, você não pode estar no exército. Exatamente. Tem coisas assim, você precisa entender onde você se encaixa, qual é o seu negócio. E você sabe, Marcelo, na Microlins, por exemplo, que foi uma das primeiras redes que eu administrei, hoje nós temos 7 marcas dentro do grupo, estão vindo mais 2, 3 aí para o ano que vem. Que bom. Que venham muitas mais, cara. Eu não quero muito mais, não, porque chega uma hora... Dá dor de cabeça. Eu tô fazendo, né, a minha sucessão, né? Essa
grande coisa. Meus filhos, né, Xerto, antes de estarem comigo, eles foram franqueados da Microlins por 10 anos, dentro do Palmeiras. E lá eles começaram efetivamente como franqueados, né? Vivendo a dor do franqueado, para hoje estarem junto comigo. Então hoje os dois trabalham comigo, são meus sócios, e isso é muito bom, porque eles viveram os dois lados, viveram o lado do franqueado e agora do franqueador, né? Porque você tem que saber operar para poder ser franqueador. Sim. Tem gente que está hoje... Não, e tem que saber onde o sapato aperta. Você tem que saber se colocar num lugar do outro, coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser paternalista, cara. Não pode. E eu acho que a gente vive um momento muito difícil para franqueador, porque tem muito franqueado de uma geração mais nova aí que vem com muito mimimi. E eu não quero generalizar. Olha, eu tenho alguns jovens na minha equipe, bastante jovens, de 20 e poucos anos, que trabalham comigo, e que não tem mimimi nenhum, não tem nada de mimimizento. Assim, os caras são bons, são feras, são resilientes, têm garra, são criativos, têm inovação. Então não vamos generalizar que a geração inteira está perdida. Mas tem muita gente mimizenta aí. Tem muita gente mimizenta. Isso que eu ia te perguntar. Eu sentia, não sei se você sentiu isso, uma diferença muito grande no perfil do franqueado. Quando eu falo perfil de franqueado, é aquilo, na resiliência. Hoje os franqueados parece que, não são todos, é óbvio, né? Mas aqueles que são os rebeldes, eles querem trazer outros rebeldes para dentro do time deles. Isso. Não, e é muito engraçado porque eles são super rebeldes para querer fazer do jeito deles, mas quando dá errado eles querem que você resolva, você franqueador resolva. Então é muito engraçado, eles querem ser rebeldes na parte divertida, mas não querem arcar com as consequências. Uma coisa muito importante, existe um velho ditado chinês, se não me engano, que é o seguinte: você é livre para plantar o que quiser, mas vai ter que colher o que plantou. Então, assim, isso eu sempre soube desde moleque. Eu acho que tem uma coisa hoje em dia, assim, eu vejo em algumas situações, o franqueado já chega querendo questionar, ele não sabe operar, mas isso não é só isso. Eu já tive estagiário que, assim, na primeira semana de trabalho dele, primeira vez na vida que ele estava trabalhando, portanto, a primeira semana de trabalho dele na vida, ele já queria questionar a forma de fazer as coisas da diretora dele, que tem 20 anos de experiência. Quer dizer, em 20 anos, alguma coisa, vamos dizer alguma coisa, você está no mercado de franquia há 30 anos, eu estou há 37. Alguma coisinha a gente aprendeu. Continua aprendendo todo dia, tenho certeza que você também. Eu aprendo todo dia, tem uma novidade. Tem uma novidade, todo dia. Tem um fato novo. Graças a Deus, porque senão fica uma monotonia terrível, assim. E acho que nenhum então eu tô sempre aberto a aprender. Mas peraí, antes de querer ditar regra, aprenda primeiro. Eu me lembro uma coisa que pode ser interessante para quem está nos ouvindo aqui. Quando o Peter Rodenbeck, meu amigo Peter, um cara brilhante, foi o cara que trouxe o McDonald's para o Brasil, o cara que trouxe o Outback para o Brasil e ajudou a mulher a trazer Starbucks. Quer dizer, esse cara alguma coisa ele sabe. Mas quando ele trouxe o Outback, eu me lembro de ter ido na inauguração da primeira loja. Ele inaugurou uma no Rio e logo em seguida inaugurou uma em Alphaville. E eu tinha ido ao Outback nos Estados Unidos. E eu cheguei lá e falei: Peter, me diz uma coisa, ele é americano também, eu falo, mas os gringos aqui no Brasil eles vão abrir exceção, né? Porque o Outback só abria para o jantar. Isso nos Estados Unidos inteiro só abria para o jantar, e aqui no Brasil a regra era essa. Ele disse: Marcelo, eu vou abrir só para o jantar, porque essa é a regra deles. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu já tenho meu plano feito. Eu falei: Peter, mas você tem que ir lá brigar, tem que abrir, pelo menos no fim de semana você tem que abrir para almoço, pô, não é possível, churrascaria no Brasil é almoço. Falando: peraí, sabe o que eu vou fazer? Meu plano é o seguinte: eu vou colocar as minhas 2 lojas entre as 5 melhores do mundo da Outback, da rede Outback. Quando eu estiver com 2 lojas entre as 5 melhores do mundo, aí o CEO tem que me receber. Aí eu vou lá conversar com ele e vou falar levar a minha proposta. Com a credibilidade de alguém que colocou operando de acordo com a sua regra. Sim. Eu coloquei 2 lojas entre as 5 melhores do mundo. Agora eu quero pedir para abrir uma exceção. Eu quero poder abrir para almoço no sábado e no domingo. Não quero o resto da semana, sábado e domingo. Agora minhas lojas ficaram melhores ainda. Agora me deixa
abrir também, na sexta... É assim. Então, ele foi conquistando credibilidade. É isso aí. Bom, hoje em dia, o Outback abre para almoço no mundo inteiro. Mas quem começou isso foi o Peter Rodenbeck, Rio de Janeiro e São Paulo, aqui no Brasil. Mas assim, o Peter não foi bater boca. Ele tinha toda a credibilidade. Pô, eu já implantei McDonald's no Brasil. Tipo, sucesso danado. Vendi por um caminhão de dinheiro para o próprio McDonald's. Pô, eu tenho credibilidade. Não. Deixa eu conquistar meu espaço. Então, chega um moleque que... Ele pode até ter razão em questionar algumas coisas como são feitas, ele tem uma visão fresca. Mas espera aí, você está com uma semana de trabalho na sua vida, vai questionar a chefe de 20 anos? É difícil. Pô, pera um pouco. Não, o moleque já chega querendo mudar o jogo, mudar tudo, vamos mudar. Calma, sabe assim, essa coisa... Acho que não entendem, muitos desses jovens, e muitos franqueados não entendem, que assim, a construção do sucesso é uma construção, cara. É degrau por degrau. Eu não sei como é que você começou a vida, meu primeiro emprego foi office boy, cara. Eu também. Office boy de um banco, 14 anos de idade. Aliás, eu comecei com 7 vendendo pirulito. E com 14 eu fui para um banco, né, e fiz toda a minha carreira no banco. Dos 14 até os 22, né, me formei em administração. E nesses 8 anos de banco, 7 anos e pouco de banco, eu saí como diretor de crédito imobiliário. Então, minha carreira foi dentro de banco. E banco é padrão. Banco é regra, banco processo, é regra, é padrão, processo. Então, eu tenho muito isso dentro de mim. Hierarquia. E você sabe, Marcelo, que eu tive um franqueado da Microlins, porque franqueados têm isso de bom. Alguns que colaboram, e eu vou te falar assim, são poucos que colaboram com o franqueador, que entende que o franqueador está no mesmo barco que eles, né? Porque uns acham que nós temos aqui uma parede... franqueado é o coitadinho e o franqueador é o patrão. Não existe esse... Não, teve, agora na pandemia eu escutei da CEO de uma grande empresa franqueadora uma frase que eu achei genial. Ela na primeira reunião que teve com os franqueados, né, depois uma reunião remota, porque a gente não podia nem se encontrar, ela disse, eu saí da reunião quase convencida de que a culpa da pandemia é toda minha, porque os caras querem que eu resolva essa pandemia. Como é que você não está fazendo nada? Pô, assim, é uma coisa assim... Como é que você não inventou a vacina ainda? Pô, assim... Porra, cara, assim, sabe assim, como é que você deixou esse vírus tomar conta do mundo? A culpa é minha pela pandemia. Então... Pois é. Então eu vejo que os franqueados, né, eles estão hoje sem conhecimento de causa, já enfrentando e buscando pessoas para junto deles para poderem... Sim, porque aí junta, vai fazer o sindicato. O sindicato. Já entra com o espírito sindical. E eu lembro que um franqueado meu da Microlins, um cara super respeitoso, um dia ele chegou para mim e falou, Sidney, eu preciso que você vá até a minha franquia, que eu quero mostrar para você um processo novo que eu quero implementar. Eu falei, foi lá. Cheguei lá, eu olhei aquilo e falei, cara, isso pode mudar a vida da Microlins. Eu apostei, levei isso para o meu ex-sócio e nós mudamos a vida da Microlins com um curso que o franqueado inventou. Então você vê, e até hoje na Microlins é assim. E depois isso viralizou e todos hoje os concorrentes passaram a adotar essa metodologia. Então um franqueado pode mudar a vida de uma franqueadora. Se a gente pensar na história o exemplo mais icônico disso que você está mencionando aí, o Big Mac foi inventado por um franqueado. É verdade. Pô, mudou a vida do McDonald's. É o produto, até hoje, o produto mais vendido. Sucesso, mais vendido. E foi inventado por um franqueado. Então, eu acho que assim, o franqueado ele tem voz ativa. Sim. Né? Ele pode dar o papel dele de tentar ajudar a franqueadora, porque na verdade a gente é um time só. É isso que o franqueado, né, no Brasil precisa entender. Nós não somos dois lados, nós somos um lado só. Só que um dita uma regra que tem que ser seguida. Senão, imagina, se você tem uma franquia que você criou um padrão. E até eu vi uma reportagem sua muito bacana, que você falou que quando o teu filho estava indo para Portugal, ele foi desencorajado para colocar um padrão. Muitos brasileiros que estavam lá, assim, os brasileiros que estavam lá, meu filho ele é sócio da operação global da Oakberry e é o master franqueado da Oakberry em Portugal. Oakberry, o negócio está indo muito bem. Sim. E ele, quando chegou em Portugal como master franqueado, eu apresentei ele a algumas pessoas lá, que inclusive poderiam ser investidores dele, brasileiros que venderam a empresa aqui no Brasil por centenas de milhões de reais e estão com dinheiro lá disponível.
e queriam investir, coisa e tal, e eu apresentei, e alguns deles disseram para o meu filho, vários deles disseram para o meu filho, aqui em Portugal, loja monoproduto não funciona. O que não é verdade, você tem loja lá que vende só pastel de nata lá, o pastel de pô, assim, não, mas aqui em Portugal, loja monoproduto não funciona. Você tem que vir para cá com tapioca, Tostex, Guaraná, sei lá mais o que, empadinha, croquetinho, porque, meu filho disse, peraí, o padrão Oakberry é açaí com toppings. Acabou. Ele tem 2 formatos, pode ser o bowl ou pode ser o smoothie lá da vida. Uhum. Muda só a consistência dele. Nada mais. É isto, e até hoje não tem outro. Mas aí foram criando aos poucos, criaram. Tem lá o matcha, tem o energético, tem a paçoquinha. Mas isso foram produtos que foram sendo estudados, analisados. Não é assim, vou chegar aqui, em Portugal vou pôr Tostex, no Brasil não tem, não sei. Não, peraí, padrão é padrão. Pô. E você, para mudar o padrão, precisa ter estudo, precisa ter consistência. Não é assim que você muda, não é que você muda. Porque senão acaba sendo uma franquia uma reunião de condomínio, né? E que você não chega a conclusão nenhuma. Então o franqueador tem que ter essa rédea. Aliás, eu falo, né, Marcelo, hoje tem muitos franqueadores novos, com pouca experiência do franchise. Então eles acabam cedendo muito. E eu acho que isso é um prejuízo para a marca, porque se você não tiver hoje um padrão, né, com braço forte, que você defenda, claro que não deixe de escutar. Eu sempre falo isso. Ouvir a gente ouve. Você não ouve seus filhos? Pô, claro, eu sempre ouvi meus filhos. Eu também. Mas quando tinha que tomar uma decisão, e às vezes a decisão pouco palatável, aquela decisão difícil, cabia a mim, eu sou o pai. Aí entra a liderança. Eu sou o pai, a responsabilidade é minha, cara, então eu tinha que tomar a decisão. Aí que entra a liderança. Então eu vejo que hoje tem muitos franqueadores que são muito permitem muitos, né, que franqueados façam do jeito deles e acaba perdendo o padrão, e com isso você perde a credibilidade no mercado. Né? A gente precisa lembrar uma coisa que as pessoas tendem a esquecer, assim, toda marca, Sidney, é uma promessa. Sim. Então, se eu enxergar uma determinada marca na fachada de um negócio, aquilo significa uma promessa de que lá dentro eu vou encontrar as coisas assim, assim, assim. Ali dentro os serviços que são prestados são esses, os produtos que são comercializados são esses. A forma de atendimento. Padrão assim, toda marca é uma promessa. Não existe nada que destrua mais a reputação de alguém do que não cumprir uma promessa, não é verdade? Sim. Então, eu preciso que essa promessa seja cumprida em todas as unidades que carregam aquela marca. Assim, é isso. Não, pode ser ajustada? Claro que pode. Você mesmo está dizendo, você incorporou um novo curso sugerido por um franqueado e que foi fundamental para o seu sucesso. E esse foi um. E teve um outro. Ter tido um monte aí. Teve um outro que me trouxe lá uma vez, o cara falou assim, cara, nós vamos colocar, eu estou pensando em colocar, eu estou aqui com um produto, eu quero que você venha conhecer, Sidney. Um feriado, dia 1º de maio, me vou eu lá para Suzano, né? Chego lá, eu vejo um monte de cara num poste lá, né? E ele falou, então, cara, isso aqui é o curso da moda. Eu falei, curso da moda? O que é isso? O cara no poste. Ele falou, é IRLA. Sabe o que é IRLA? Instalador e reparador de linhas telefônicas. Naquela época estava começando o boom no Brasil. Acabou aquele monopólio, né, de você comprar linha telefônica. Estava chegando as grandes marcas aqui de telefonia. Então precisava de muito instalador no poste. E nós criamos na Microlins o curso de IRLA, que foi um sucesso absoluto. Então veja, você tem que estar atento a movimentos. Como por exemplo, hoje, né, nós temos marcas do grupo que nós estamos implementando novos serviços. Isso chama-se inovação. Inovação é diferente de testes, né? Eu acho que toda empresa, que é uma empresa viva, é um corpo. É um corpo que você renova as tuas células constantemente, a tua pele o tempo todo. Só o cabelo que não renova só cai, né, cara? O teu ainda tá cheio, cara. Mas tá branco, paca, mas tá aí, continua. Os outros só caem, os meus só caem. Mas de qualquer forma, a empresa é um corpo vivo. Então você tem que inovar. Mas nunca aquela inovação louca que, eu vou criar isso, vamos ver o que dá. E principalmente, não é cada um fazendo do seu jeito, é essa coisa, assim, quer dizer, tem que ter uma forma de canalizar. Processo. Até tem uma ideia nova, tá bom, eu tenho que submeter essa ideia nova, ela vai ser analisada e ela pode ser incorporada ou não.
Sim, a palavra final será do franqueador, porque a responsabilidade pela gestão da marca é do franqueador, Sempre. a responsabilidade primordial. Sempre. O franqueado tem a responsabilidade no âmbito dele, ali no nívelzinho dele. Você tem a responsabilidade global por essa marca que você está carregando. Então, e se um franqueado lá na ponta opera de uma maneira errada, vai queimar a marca. Queima a marca. É claro que a responsabilidade jurídica, a responsabilidade financeira é do CNPJ que está lá. Sim, porém, do ponto de vista marca, de imagem, do ponto de vista de imagem, essa é primordial. Porque nunca vai sair no jornal que a loja do franqueado tal está fazendo. Não, vai aparecer a marca que tem mais, vende mais, atrai mais, dá mais clique hoje em dia. Pois é. A marca tal está maltratando funcionários, ou maltratando o cliente, ou tem trabalho escravo. Porra, assim, é isso sempre, e a gente vive num momento de muito sensacionalismo, né? As pessoas estão sempre buscando, porque, de novo, a coisa que está me assustando muito hoje em dia, Sidney, assim, você vê um título de uma matéria em qualquer veículo, numa newsletter, no Google, você vê o título da matéria, mesmo nos jornais grandes, que sempre foram responsáveis, você vê o título da matéria e, pô, nossa, que isso? Aí você vai ler, a matéria não tem nada a ver com aquele título. Sensacionalismo. O título é feito só para gerar clique. Sim. Aquilo não... Agora, o duro é que tem muita gente que só lê o título. Você sabe que é muito interessante? Recentemente saiu um artigo meu na Exame e a própria Exame postou um resumo do artigo no Instagram deles. Até nunca tinha visto fazer, nem fizeram. E tinha um link para o artigo, para o texto completo, tudo ali. Mas tinha um título, assim, uma foto. Eu recebi um monte de crítica com base no que estava escrito no título. Então, o cara não se deu ao trabalho nem de ler o post, muito menos ler o artigo inteiro. Pois é. Teve um que eu respondi, mas você tem certeza que você leu? Porque você está dizendo algo que não está escrito aí. Ele não respondeu, claro, óbvio. Não leu. Sim, então as pessoas estão hoje, essa coisa primeiro, todo mundo virou veículo. Né? Hoje em dia qualquer um é veículo. Sim. A internet deu voz aos imbecis, né? Essa é o lado negro da internet. A internet tem muita coisa boa, mas tem um lado ruim que ela deu voz a qualquer imbecil do planeta. Agora, não é porque a internet deu voz aos imbecis que você precisa dar ouvidos aos imbecis, né? Assim, você tem que manter o seu espírito crítico. Isso é muito importante, você falar isso, Marcelo. Nós estamos vivendo num mundo, né, onde essas notícias, né, fantasiosas ganham fama. Ganham. E tem gente que se propaga com esse sensacionalismo para ganhar fama em um minuto. Não, e o pior para mim não é o cara que faz isso para ganhar fama em um minuto. Esse cara eu já acho nojento, mas eu até entendo as razões dele. E o idiota que nos grupos de WhatsApp pega aquela notícia sem checar a veracidade, sem nem ler a notícia inteira e espalha para mais, tanto que o WhatsApp limitou a quantidade de pessoas para quem você pode enviar alguma coisa. Verdade. Porque assim, eu conheço eu tenho gente na minha família mesmo, não na família próxima, mas na família mais distante, que qualquer notícia que saia num dos grupos já vai jogando maluco, sem saber. Espalha para todo mundo. Né? E de vez em quando eu recebo assim, se você não fizer não sei o quê, a sua carta de motorista será cassada. Pois é. Porra, o que tem a ver isso com isso? Assim, as coisas que não têm a menor lógica. E aí espalham coisas sérias. A gente viu na pandemia o que teve de fake news, o que morreu de gente por burrice, por acreditar em notícia falsa. Em notícia falsa. E a gente vive realmente esse momento hoje que talvez as redes sociais, que são malignas, né? Não, tem redes sociais hoje que são boas, você aprende. Eu acho que tem muito, assim, não é nem a rede em si, é você saber quem você segue e você ter espírito crítico. Porque, assim, uma coisa que eu fico muito assustado com os mais jovens, eu observo nos mais jovens, e mesmo nos não tão jovens assim, mas nos mais jovens isso é mais forte, é a tendência a se comparar com aquilo que estão lendo na rede social. Só que muitas vezes você, jovenzinho, você está comparando os seus bastidores, todo bastidor é sujo, é bagunçado, coisa e tal,
você está comparando os seus bastidores com o palco dos outros. O cara tá ali, de Ferrari, não sei, aquela Ferrari é alugada. Ou estava estacionada, ele tirou foto do lado. O cara foi lá num helicóptero, tirou foto. Eu fico vendo aquilo ali. Tem gente que eu tenho a impressão, assim, vive num mundo no qual eu não vivo, porque assim, é tudo lindo. Todo mundo sempre parece comercial de margarina de antigamente, que assim, aquela família feliz, sorridente, coisa e tal. Não tem uma briga, não tem uma discussão, ninguém bate o carro, ninguém briga com o síndico, ninguém participa de assembleia de condomínio, ninguém tem o lado chato da vida. E aí o jovenzinho que conhece todo o lado chato da própria vida, compara esse lado chato com aquela coisa maravilhosa, linda, glamurosa que está ali, que não é verdadeira, pô. Sim, eu tô casado com a mesma mulher, nós vamos fazer 38 anos de casado, mas como a gente já namorava antes, estamos há praticamente 40 anos juntos, somos extremamente felizes. Eu tenho, assim, uma coisa que eu digo, assim, eu sou, minha mulher é muito engraçada, eu falei isso outro dia, já num podcast, minha mulher continua interessante para mim depois de 40 anos. Assim, eu continuo achando ela uma mulher interessante. Isso é legal para boa. Agora, você acha que não tem briga? Você acha que não tem discussão? Você acha que não tem cara feia? Claro que tem, mas aí o moleque só vê o lado lindo da gente, a gente esquiando, a gente não sei o quê, a gente fazendo viagem de bicicleta na Noruega. Cara, não é só isso não, tem o lado chato também, tem a empregada que não sei o quê, o porteiro do prédio que perdeu, não sei o que, sabe, a conta que não chegou e não foi paga, e aí tem multa. E uma família de franqueados também tem isso. Isso, a mesma coisa. Nós temos lá aqueles que são mais críticos e querem trazer pro lado dele outras pessoas que são mais volúveis, né? Porque tem gente de tudo quanto forma dentro de uma franquia. Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Tem pessoas tiveram educações diferentes. E sempre tem aquele que quer ser líder mais do que a própria franqueadora. E isso é muito ruim para uma franqueadora. Aliás, isso pode levar uma franqueadora à falência. Pode levar uma franqueadora à ruína. E a marca dele, a marca que ele veste, ele está colocando em risco também. Né? Então, aqui nós, né, 67 anos de franquia juntos, né? Não fala isso. Não é pouca coisa. Vamos pensar que a gente é velho. Não é pouca coisa que a gente aprendeu, que a gente tem que passar para os mais novos que estão querendo franquear, né? Antes de franquear, tenha certeza absoluta que o teu negócio é replicável. Essa é a primeira conta. Né? E uma coisa, outro dia falei isso já, assim, tem cara que tem a ilusão de que porque a marca dele é muito conhecida na cidadezinha ou no bairro dele, vai viralizar em outros lugares. E por si só isso, ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa planejar, ele não precisa se estruturar, porque ele tem uma marca que é do cacete, assim, pô, faz fila de 30 pessoas na porta da minha sorveteria para comprar sorvete. Mas será que replica? Pô, replica? Vai ser a mesma coisa em outros lugares? Ou vai ser aí porque teu pai criou essa empresa faz 60 anos e as pessoas se habituaram a ir aí tomar sorvete, cara. Vai se replicar em outros mercados? Pior, né? Coloca em risco até o capital de terceiros, porque esse é o grande problema que a gente tem na consciência. Ninguém fica, né, Marcelo, 30 anos, 35 anos no mercado, 37 anos no mercado. Aprontando. Né? Eu acho mas tem um ponto que é muito importante. A Carla Sarni, da Sorridentes, outro dia, minha grande amiga. Gravei um vídeo com ela. A Carla é sensacional, sou fã dela. E ela disse uma coisa importante, ela disse assim, porque fica essa história, não, atrás de todo o CNPJ tem o CPF do franqueado, coisa. Ela fala, tem uma outra coisa que é muito mais sagrada do que o CPF, tem a família dele. Você muitas vezes, o franqueado está investindo o dinheiro, que era o dinheiro que estava sendo guardado para pagar a faculdade dos filhos, que era, aquilo, você está mexendo com os destinos de uma família, você não pode ser irresponsável. E você, que tem a responsabilidade de ser o guardião dos padrões e da marca, também não pode deixar um franqueado desgarrado pôr em risco a rede inteira. Essa coisa acho que é fundamental. E é uma coisa muito importante que a gente está falando hoje aqui, porque tem muito disso hoje. Eu vejo que tem muitos franqueados hoje que eles compram uma franquia, querem fazer do seu jeito, não atendem, né, as solicitações da franqueadora, as recomendações, porque acham, não, eu sou autossuficiente, eu sei fazer, eu já fui CEO. E essas pessoas, advogados, principalmente advogado, né? Nós temos uma série, você é advogado, mas não estou falando nada contra advogado, pelo amor de Deus. Eu gosto do direito, acho que o direito é o que preserva a seriedade de uma nação, de uma população. Só que eu acho que tem muitos franqueados que
acham que ele, como é advogado, ele quer advogar na causa dele. E não pode ser assim. Não, e ele se sente quase que na obrigação de questionar tudo que está ali. Sabe? Se tem tanto questionamento, por que entrou naquela rede? Franquia? Por que não entra em outra? Por que não procura? Por que não monta a sua? Por que não monta a sua? Então, eu entendo que isso é uma coisa, de novo, você já falou aí, vou repetir aqui, toda franqueadora deve estar disposta a ouvir seus franqueados, deve estar disposta a incorporar inovações que façam sentido, mas ela tem que ser o filtro, ela tem que ter o filtro, ela tem que tomar a decisão, e se ela disser não, é não, porra, porque está ali, é isso, não adianta ficar questionando. Você não está feliz, saia da rede e vá fazer uma rede do seu jeito. Assim, é verdade. Eu acho que é por aí. É um casamento, por aí, né? É um casamento. Porque, assim, não dá para ficar querendo bater boca e brigar o tempo todo. E hoje os franqueados, infelizmente, eu vejo muita mudança, sabe? Até essa minha pergunta que eu ia fazer para você, acho que nós já estamos chegando no final aqui, como é que tá? Já? Então, já estouramos o tempo. Aqui é papo de 10 horas, né, Marcelo? É tanto conhecimento aqui, tanta coisa bacana para a gente tratar. Uma pergunta, né, para você, para a gente poder tentar finalizar. O que você acha que mudou da pandemia para cá? No aspecto humano, né? No relacionamento, principalmente estou falando aqui em franquia, nós estamos falando de franquias hoje. Então, eu vejo que houve uma mudança muito grande de 2020, quando nós começamos com essa pandemia mundial, que a gente nunca tinha passado por isso, e ficamos até 2022, talvez até um pouquinho a mais, né? Vivendo as consequências de uma pandemia. Fecha, abre, comércio, muitas pessoas aí tiveram seus bens totalmente dilacerados pela pandemia, porque tiveram que fechar comércio, não tinham nada o que vender, não conseguiram se adaptar, né, como os dinossauros lá no passado? Não, e teve negócio, por exemplo, nós estamos falando aqui do Eloy. O mercado de turismo foi severamente penalizado, porque não existe delivery de turismo. E assim, verdade. Teve vários momentos em que os 3 produtos com que trabalham uma franqueadora de turismo, que é voo, hotel e centro de convenção, os 3 estavam fechados. Assim, entretenimento, né? Entretenimento fechado. Tudo acabado. Agora, Sidney, eu tive a ilusão no começo da pandemia. Eu acho que, para mim, foi um momento de muita reflexão. E uma das coisas que eu aprendi é que eu posso viver com muito menos do que eu achava que era essencial, sabe? Assim, eu acho que eu reaprendi a dar valor para as coisas mais simples, assim, continuo gostando das coisas sofisticadas, mas eu dou valor hoje em dia menos consumismo, a poder, sei lá, andar na beira do mar, sabe, andar aquela beirinha. Coisas mais simples. Uma coisa mais simples do mar. Puta, eu acho isso, sabe, hoje para mim é uma coisa renovadora. Então acho que eu tive uma ilusão de que o ser humano como um todo ia sair da pandemia melhor do que entrou. Eu também. E eu não estou vendo isso. Eu acho que aumentou, posso estar com a percepção totalmente enganada, mas eu acho que aumentou o individualismo. Em vez das pessoas aprenderem que precisam umas das outras... Viver em sociedade, assim, em comunidade. Virou um pouco assim, eu vou cuidar do meu e que se dane o resto. Eu tenho visto muita atitude desse jeito, tenho visto um nível de grosseria. Eu vejo comentários a posts meus e de outros. Outro dia eu estava lendo um post do Ricardo Amorim, um cara de quem eu sou fã. Sim, assim, também. É um cara que traduz a economia, traduz conceitos extremamente complexos de uma maneira muito transparente. Simples. Os comentários de uma agressividade. E outra coisa que virou, e a pandemia teve parte da culpa, um radicalismo, essa coisa de... bolsonarista versus lulista, de não sei que versus não sei que, de politicamente correto versus politicamente incorreto, de coisa... Eu acho que essa coisa tá virando assim um pouco... O politicamente correto ganhou muito espaço nessa pandemia, e eu tenho a impressão que o mundo ocidental vai acabar sendo destruído pelo excesso de politicamente correto. Essa coisa tudo hoje todo mundo se ofende. Uma coisa que eu acho que ficou muito assustador para mim é que ser vítima
o se fazer de vítima, passou a dar poder para as pessoas. O vitimismo passou a dar poder. Então, antes você era poderoso porque você era poderoso, porque, pô, eu faço porque eu aconteço. Não, agora você é vítima. Ah, eu sou um coitadinho. Ser coitadinho virou ferramenta de poder, virou um instrumento de poder, cara. E até isso se aplica no franchise, né? Pô, tudo. Hoje, quando não dá certo um certo negócio de um franqueado, por má gestão, normalmente, falta de seguir processos. A culpa é da franqueadora. A culpa é do franqueador. E assim, né? Eles querem ser vítimas, né? E perante um juiz, eles encaram como vitimistas. Eu sou um coitadinho. Então, assim, pô, ninguém é coitadinho. Assim, vamos parar com isso. Parar de ser coitadinho e vamos trabalhar duro, né? E vou dizer assim, o universo não está nem aí pro seu coitadinho, pra sua coitadice. Pô, assim, não se faz de vítima. Mas eu percebi que uma mudança forte, que pode ter a ver com a pandemia, ou pode não ter nada a ver com a pandemia, mas essa coisa, primeiro, do individualismo e do coitadismo, do vitimismo, que assim, e ganhando cada vez mais relevância, e você hoje precisa tomar... As pessoas que têm razão precisam se calar para não ofender os imbecis, sabe? Assim, eu acho uma coisa, isso para mim é assustador, é assustador. Eu outro dia cheguei a escrever um post e não publiquei, porque fiquei... Assim, falei, pô, vou ser grosseiro demais, mas eu cheguei à conclusão seguinte: se os imbecis pudessem voar, a gente não ia enxergar o céu, cara. Assim, o céu ia ficar coberto de imbecis, porque, porra, tá uma coisa difícil, tá difícil mesmo. O ser humano tá complicado. Marcelo, acho que nós precisamos fazer aqui um podcast por mês, porque tem muito assunto pra gente falar aí, e eu acho que isso contribui para aquele que está querendo investir hoje numa franquia, que é um negócio seguro. É um negócio super seguro, um negócio muito bem estruturado. Eu queria que você desse, então, essa palavra final aí, para a gente acabar o nosso podcast hoje. Eu acho que, estatisticamente, não precisa nem... Se você acredita na ciência, porque tem gente hoje em dia que duvida até da matemática, né? Pô, tem cara que 1 mais 1 vira 14. Não, pera. Tá cheio de Santo Tomé por aí, Para quem acredita que 1 mais 1 é 2, para quem acredita na ciência, você tem levantamentos, você tem estatísticas feitas aí que mostram. É muito mais seguro você investir numa franquia do que sair por aí montando o seu negocinho individual. Tem gente que tem condições de montar individual, e eu digo o seguinte: se você tiver condições mesmo, monte, não seja franqueado, porque como franqueado você vai ter que seguir regras, padrões. Você vai ter que seguir padrões, você vai ter que limitar a sua criatividade. Então, se você tem um mínimo de condição para ser bem sucedido com o seu negócio individual, parabéns, siga esse caminho. Porém, a vastíssima maioria das pessoas não tem condição de fazer isso, não tem experiência suficiente, não tem know-how. E não é porque foi o CEO de uma empresa. Não tem nada a ver. Um grande advogado, um grande dentista. Nós temos uma clínica odontológica, o Odont Special, com a Sabrina Sato, e tem muitos dentistas que operam, não tiveram na faculdade o que aprenderam o curso de vendas. Porque eu vejo assim, né? Uma empresa, hoje, da Marcelo, ela só tem 2 departamentos da minha vida, na minha concepção: vendas e apoio a vendas. Porque se você não vende, você pode ter negócio. Você pode ter o melhor dentista, você pode ter o melhor administrativo, você pode ter o melhor financeiro, mas se você não tem venda, você não tem cliente, se não tem cliente, você não tem receita. Mas eu, por exemplo, fiz faculdade de Direito numa boa faculdade, fiz mestrado em Direito numa boa universidade americana. Nunca tive uma aula de como é que se vende. Como se vende. Nunca tive uma aula de como é que se contrata uma secretária, como é que se despede uma secretária, como é que você negocia o contrato de aluguel, de locação do lugar onde você vai colocar seu escritório, como é que você administra contas à parte, como é que você cobra de um cliente que não está pagando. Eu nunca tive essa aula. Isso eu tive que aprender sozinho. Coisa acadêmica daquela matéria e acabou. É isso, é isso. Marcelo, muito obrigado. Olha, cara, você não tem noção da emoção de estar aqui com um cara que eu admiro há muitos anos. Imagina. Eu vejo que você tem um conhecimento assim fantástico, e mais do que conhecimento, você tem uma coisa dentro de você que poucos hoje as pessoas têm: ética, comprometimento. Você tem uma coisa que hoje está faltando no brasileiro, né? Está faltando em muitas pessoas do mundo inteiro. Aquela pessoa de bom caráter. O caráter hoje perdeu o lugar na vida de muita gente. Então, parabéns pelo teu caráter, parabéns por você ser essa pessoa fantástica, inteligente e que faz o Brasil crescer com o franchise. E vamos fazer, e vamos continuar juntos nessa missão. Se Deus quiser. Estamos Muito aí. obrigado. É isso aí, gente. Obrigado, gente. Valeu.